bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje eu vou mostrar a vocês na prática como é que a gente utiliza essa ferramenta de inteligência artificial generativa, o ChatGPT, para que a gente possa criar questões discursivas de uma maneira rápida, eficiente, sem perder a qualidade, sem deixar de lado os objetivos principais da educação. Como todo professor sabe, questão discursiva são aquelas que o aluno vai precisar ir lá na provinha e escrever, articular ideias, demonstrar que conhece o assunto que está sendo trabalhado em sala de aula e, como todo professor também sabe, criar questões desse tipo não é algo simples. Com a internet, a gente já tem há muito tempo o recurso de pesquisar questões que já são utilizadas por outras instituições, mas nem sempre a gente consegue encontrar uma questão, um modelo de questão que se adeque àquilo que a gente está trabalhando em sala de aula, à nossa turma, ao nível, enfim. Por isso, muitas vezes a gente precisa criar mesmo as questões. Então, a gente precisa parar, ler, pegar um trecho lá do material didático, inserir esse texto, traçar uma estratégia, enfim, é todo um trabalho complexo que demanda muito tempo da gente. E aí eu trago essa dica do ChatGPT, da inteligência artificial generativa, porque ela pode ajudar a gente a fazer tudo isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. E como eu disse e repito, friso muito, sem perder a qualidade do trabalho, sem fazer um trabalho meia boca que a gente vai levar para a sala e não vai atingir o objetivo principal da educação: educar, avaliar o aluno, enfim. E já indo para a prática, nós temos aqui o ChatGPT, ele já está aberto, como eu já mostrei em outros vídeos. Essa é a interface inicial dele. A gente tem aqui algumas informações ao lado, alguns recursos que a gente não vai utilizar nesse momento. A gente vai utilizar o básico dele, o padrão, que é essa caixa de diálogo que está aqui no meio, a qual a gente vai inserir aquilo que a gente quer e aí a ferramenta vai dar um resultado para a gente. E bem, no vídeo das questões objetivas, esse vídeo que eu já fiz aqui, ó, já mostrei como criar questões objetivas utilizando também o ChatGPT. Eu utilizei basicamente um prompt. O que é um prompt? Um prompt é um comando bem elaborado que a gente joga na ferramenta, dá o comando para ela nos dar o resultado e ela vai entregar tudo de acordo com o que a gente pediu, tudo de acordo com esse prompt. Se ainda não ficou claro, entenda prompt como especificações. Então, é um texto onde eu especifico tudo o que eu quero. E aí, diferentemente dessa outra situação, né, das questões objetivas, eu vou trazer algo além do prompt. Eu vou trazer também um prompt porque precisa, né, o comando em si precisa estar aqui da ferramenta para ela entender o que a gente quer e entregar um resultado de acordo com isso, mas eu vou fazer algo aqui também adicional, é uma dica adicional. Ao longo desses vídeos eu estou sempre trazendo também dicas de como você manusear bem a ferramenta, de como você explorar bem o ChatGPT para você extrair sempre os melhores resultados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já colei aqui o prompt. O prompt, como eu disse, são as especificações do que eu quero. Então, o que é que eu trouxe aqui para a ferramenta? Eu trouxe que, a partir do conteúdo presente no arquivo que será inserido a seguir, isso mesmo, eu vou inserir um arquivo. É um arquivo que já está pronto aqui. Geralmente, para questões discursivas, a gente utiliza alguma referência, né, de um texto, de um material didático, de uma obra. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu já tenho aqui um texto a respeito do tema que eu vou abordar, e aí eu vou pegar esse texto e inserir mesmo aqui na ferramenta. Eu só vou arrastar, né, já está aqui no meu computador, eu vou arrastar para cá, ó, e aí você vê, quando eu puxo o arquivo, é um arquivo em docx, ou seja, é um arquivo do Word, mas eu posso utilizar também um arquivo em PDF, uma imagem, existe uma gama de arquivos que eu posso inserir aqui. E aí, arrastei, soltei. Se não deu tempo de ver, né, para quem não viu, quando eu arrasto para cá, o próprio chat, né, de uma maneira assim muito cordial, ele diz: "Adicione qualquer coisa. Solte o arquivo aqui para adicioná-lo à conversa". E é isso que eu vou fazer. Eu estou aqui, ó, com ele arrastado, soltei, esse arquivo está sendo carregado. Na medida em que ele for carregado, isso faz parte do comando que eu estou dando para a ferramenta. Então já está aí inserido o arquivo, e aí eu continuo. A partir do conteúdo presente no arquivo que será inserido a seguir, elabore 3 questões discursivas sobre o tema Vida e Biografia de Platão, articulando esse conteúdo com aspectos centrais da sua filosofia. Essa é a primeira especificação, e aí eu vou continuando. As questões devem ser elaboradas com nível alto de dificuldade, adequadas a alunos do terceiro ano do ensino médio, considerando o grau de maturidade intelectual esperado nessa etapa de formação escolar. Essa é a segunda especificação. Só que eu quero mais.
Eu quero especificar ainda mais. Cada questão deve apresentar um enunciado claro, bem desenvolvido e contextualizado, evitando perguntas excessivamente curtas ou diretas. O enunciado deve oferecer elementos históricos, filosóficos e conceituais que auxiliem o estudante a compreender o contexto do problema e favoreçam a reflexão, a análise crítica e a articulação de ideias relacionadas à vida e ao pensamento de Platão. Trago também que a linguagem utilizada deve ser adequada ao público do ensino médio, mantendo o rigor conceitual, mas sem recorrer a termos excessivamente técnicos ou acadêmicos que não façam parte do repertório esperado desse nível de ensino. E aí, para fechar, eu trago: para elaborar essas questões, tenha em vista os seguintes objetivos de aprendizagem. Isso é muito bom, porque aí a ferramenta vai focar exatamente nesses objetivos. Ela vai elaborar as questões, mas não qualquer questões. Questões que estejam alinhadas com esses objetivos de aprendizagem. Então, primeiro objetivo de aprendizagem, a compreensão da vida e do contexto histórico de Platão. Segundo objetivo, a relação entre a sua trajetória pessoal e o desenvolvimento de sua filosofia. E aí, por fim, a análise de ideias centrais do pensamento platônico e a sua relevância filosófica. Aqui eu colei o texto. Como eu já mostrei em outros vídeos também, se eu quiser, eu posso ditar tudo o que eu quero, ou eu posso até mesmo complementar aqui alguma situação ditando, né? Isso economiza mais tempo ainda, porque eu não vou precisar estar digitando. Então, só para demonstrar, né? Chat, além das especificações que foram colocadas aí no prompt, não elabore questões que são puramente decorativas. Aquelas questões que são de decorar datas, nomes de pessoas, lugares. Isso daí não faz sentido, não está dentro do nosso objetivo de aprendizagem. E aí, na medida em que eu finalizei essa ideia, dei lá o comandozinho para gerar o texto a partir do que eu ditei, esse texto vai estar presente aqui, ó, no final, de acordo com exatamente o que eu disse. E aí, se eu entendi que eu completei o meu prompt, todas as especificações que eu quero, eu vou, clico aqui na setinha e a ferramenta vai me dar o resultado. Então, cliquei, ela já está aí, ó, processando, né? Processando tanto o arquivo que eu inseri quanto as especificações, e aí ela vai me dar exatamente o que eu pedi. Pensa o seguinte: quanto mais você especificar, mais alinhada será a resposta ou o resultado da ferramenta com o que você quer. Se você não especificar, se você colocar algo genérico, por exemplo, me dê 3 questões discursivas sobre a vida de Platão. Ele vai lhe dar algo assim, muito aleatório, às vezes muito aquém do que você precisa, do que você quer. Então, especificar é a regra, o segredo para você ter de maneira muito mais rápida aquilo que você quer. De certo, você pode pedir algo genérico e pode ir especificando, mas isso vai demandar mais tempo. Vai ser muito mais trabalhoso do que você pensar, até utilizando mesmo esse recurso de voz aí, você editar tudo o que você quer. Não precisa ser tudo lindo, você vai editando, pensando, jogando tudo para a ferramenta e ela, ao final, vai, né, transcrever tudo o que você disse e vai te dar esse resultado de acordo com o que você quer. Pensa assim, faz o máximo possível para você economizar tempo. Essa é a ideia de utilizar essa inteligência artificial. Se a gente for utilizar ela para gastar mais tempo do que a gente gastava pesquisando ou mesmo produzindo as questões, aí não faz sentido, né? Mas bem, voltando aqui às questões, estão aí elaboradas as questões. A partir desse ponto eu preciso somente validar se isso está de acordo com o que eu quero. Se não está de acordo, eu tenho diversas opções aí para seguir pedindo, né, algo à ferramenta para ela me entregar de fato o que eu quero. Eu posso pedir para ela elaborar mais questões. Ó, só para dar um exemplo. Chat, excelente. Agora eu preciso que você elabore mais 3 questões. Pedi, fiz todo aquele processo que eu já tinha feito antes, né? Ele vai elaborar mais 3 questões, o chat não vai dizer não para você, pode ficar tranquilo. E aí eu posso ir validando. Não gostei das 3 primeiras? Talvez das próximas 3 eu goste. Ou se eu quiser fazer um ajuste também dentro de alguma questão, eu posso pedir, né? Ou eu posso pegar até mesmo uma questão dessa como base e adaptar da maneira que eu quiser. Existem diversas possibilidades para eu utilizar a ferramenta para ela me ajudar. Eu nunca vou começar do zero utilizando a ferramenta de inteligência artificial. Muitas vezes, se eu precisava, né, parar e elaborar uma questão lá, digitando tudinho lá no Word,
enfim, para ter a questão do jeitinho que eu queria, aqui eu posso ir dizendo para o chat, conversando com ele, dando mais especificações e ele vai elaborando, ajustando tudo para chegar aonde você quer. Que fique claro isso, o seu trabalho agora é validar isso que foi entregue pela ferramenta, entender o que faz sentido e aí levar para a sala de aula, né. Monta o seu arquivo, imprime, leva lá para a sala de aula, aplica com a turma, para que então, você possa fazer essa avaliação. Outro ponto importante, só para fechar, sempre no final, a ferramenta dá algumas sugestões. Ela quer que você continue conversando com ela, né, ela é meio carente. Então, ela vai te dar algumas sugestões, como aqui tem, né, "Você quer que eu organize essas questões em uma prova completa? Quer que eu elabore um gabarito comentado?". Ela vai te dar uma série de possibilidades. Se fizer sentido para você, explore isso também, né. Assim como você não precisa se ater àquilo que foi entregue de imediato pelo chat, você pode pedir para que ele melhore, para que ele aperfeiçoe, você pode também explorar outras possibilidades aqui de acordo com o que ele te dá, ou de acordo com o que vier na sua cabeça. Use, né, da sua imaginação, da sua criatividade, para extrair o máximo para que a ferramenta possa te ajudar, facilitar a sua vida. Esse é o sentido dela e esse é justamente o sentido de eu estar trazendo esses vídeos para cá. A ferramenta ChatGPT pode sim te ajudar muito. Aprenda a utilizar, aprenda a explorar ela, aprenda a tirar o máximo dela e com certeza seu trabalho vai ficar, pelo menos em parte, né, muito mais fácil. Você pode com certeza, isso eu digo com toda certeza, principalmente economizar tempo em questões que você antes fazia manualmente, que você precisava pesquisar por outros meios, produzir, enfim. Essa é a dica, esse é o ponto do vídeo, ok? Então, mostrado tudo isso, eu vou ficar por aqui. Em breve eu trago mais vídeos aí explorando outras possibilidades que o ChatGPT traz para nós professores. Aproveite cada vídeo, mas para você aproveitar você vai ter que se inscrever aqui no canal. Se inscreve e ativa as notificações, porque assim todo vídeo que sair você vai receber uma notificação, você vai vir para cá pegar mais uma dica importante para melhorar a sua vida, melhorar a sua rotina, facilitar o seu trabalho, ok? Então é isso, até mais, obrigado por assistir o vídeo e a gente se vê no próximo.